tarde a todos. Meu nome é Guilherme Carneiro Leão Farias. É um prazer participar desse 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Eu sou advogado, então para mim é uma surpresa participar, né, de um congresso da área biomédica, mas é um imenso prazer. Bem, o trabalho que eu trago o conhecimento de vocês é o reconhecimento jurídico da síndrome de Irlen no modelo de direitos humanos de deficiência. Tá? Como eu disse, meu nome é Guilherme Carneiro Leão Farias, eu sou mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Bem, como o tempo que eu tenho é limitado, eu vou me centrar basicamente na distinção entre o modelo de direitos humanos e o modelo individual médico, que é justamente aquele que o modelo de direitos humanos visa superar. O modelo individual médico, ele reconhece a deficiência como um impedimento reconhecido pela legislação. Quer dizer, existe uma relação de identidade entre o conceito de deficiência e o conceito de impedimento ou de incapacidade. Mas não é qualquer impedimento ou qualquer incapacidade que configura uma deficiência. Esse impedimento, essa incapacidade precisa ser também reconhecido num ato normativo. Tá? Então, é um modelo que se centra na característica do indivíduo apenas. Quer dizer, existe um juízo prévio em abstrato de relevância desse impedimento, dessa incapacidade, que torna ele uma pessoa com deficiência. Tá? E, na realidade, a deficiência é encarada simplesmente como um desvio do padrão de normalidade. Tá? E o objetivo desse modelo é a integração da pessoa com deficiência, ou seja, essa pessoa que tem um desvio do padrão de normalidade, por uma questão própria dela, não tem condições de participar igualmente na sociedade, então a sociedade ela precisa buscar a normalização do indivíduo para que essa pessoa possa participar da sociedade, como se a sociedade não tivesse nenhuma participação nele. Tá? Esse modelo ele é exclusivamente biológico, né, porque ele só leva em consideração fatores anatômicos ou fisiológicos do indivíduo, e ele é um modelo fechado, porque ele, como eu disse, ele se baseia em um rol exaustivo de impedimentos reconhecidos pela legislação. E o grande sistema, o principal sistema diagnóstico utilizado para a definição da deficiência é a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a CID. Ou seja, aquilo que não está na CID provavelmente não terá como ser reconhecido como deficiência neste modelo chamado individual ou médio. Por outro lado, o modelo de direitos humanos ele considera a deficiência um produto do impedimento ou da incapacidade pelas barreiras, né? Uma ou mais barreiras, ou seja, ele continua considerando a característica do indivíduo, ele não despreza nem minimiza o aspecto individual da deficiência, mas ele volta os olhos para o despreparo da sociedade em incluir a diferença, né? Incluir pessoas que, em geral, não atendem aqueles padrões, né, de funcionamento, de morfologia, que as pessoas entendem como normal, estabeleceram como normal. Né? E ele é baseado em um juízo em concreto de potencial obstrução da participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Na realidade, a pessoa com deficiência nada mais é do que uma pessoa que precisa de medidas efetivas, é destinatária de medidas efetivas para que ela efetivamente tenha a sua igualdade assegurada. Tá? No modelo de direitos humanos, poderia considerar que a pessoa com deficiência é isso. Né? É uma pessoa que precisa de medidas, né? Demanda medidas e tem direito a ter essas medidas de reparação
da igualdade, em sua tripla dimensão: igualdade formal, igualdade material e igualdade como reconhecimento. Esse modelo de direitos humanos, portanto, considera a deficiência como um traço da diversidade humana. Quer dizer, não é um desvio do padrão normal. Quer dizer, todos nós somos diferentes, né? E dentro dessa quantidade enorme de diferenças que existem entre cada indivíduo, a deficiência é um traço, é um fenômeno da humanidade, né? E o objetivo desse modelo é a inclusão, ao invés da integração. Ele se volta, na realidade, mais do que enfrentar essas características do indivíduo, ele se volta a identificar e a retirar as barreiras da sociedade. Tá? Ele identifica como um grande problema para a inclusão da pessoa com deficiência são as barreiras, não exatamente as suas características. Ele tem duas características principais. Tá? Ele é biopsicossocial, porque ele continua a considerar os fatores biológicos, mas ele leva também em consideração os fatores psíquicos e sociais. Quer dizer, é um enfoque muito mais holístico do fenômeno da deficiência do que o modelo médico. E ele é um modelo aberto, justamente porque a deficiência é um traço da diversidade humana. Não se pode imaginar ou conceber que se coloque num rol exaustivo todas as condições que podem configurar deficiência. Tá? Então, ainda que existam reconhecimentos na legislação, esses reconhecimentos precisam ser considerados como meramente exemplificativos, ou seja, aquelas condições que eventualmente não têm um reconhecimento legislativo específico, inequívoco, não se pode dizer de antemão que elas não podem configurar deficiência. E o grande critério, o parâmetro diagnóstico, né, sem prejuízo da CID, que é complementar, mas o grande parâmetro do diagnóstico da deficiência no modelo de direitos humanos é a CIF, que é de 2001. Né? Bem, eu aqui nesse próximo slide trago as principais fontes normativas no direito brasileiro que consagram esses dois modelos. O modelo individual médico, ele basicamente está no Decreto 3.298 de 99, que é o regulamento da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, que é um ato normativo muito importante. Né? Ele disciplina grande parte das medidas da Política Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, especialmente as ações afirmativas. Tá? Só que ele é um ato de 1999, está desatualizado, tá? E ele é um ato infralegal. Tá? Outros atos normativos que eu destacaria, o Decreto 5.296 de 2004, que inclusive atualizou um pouco a redação do 3.298, mas ainda atrelado ao modelo médico, mesmo esse 5.296 sendo posterior à CIF, e duas leis importantes que reconhecem impedimentos que não estão previstos na Lei 3.000, no Decreto 3.298, que são a Lei 2.764, de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que reconhece as pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência, e a recentíssima Lei 14.126, de 2001, que é conhecida como Lei Amália Barros, que reconhece, na realidade esclarece uma divergência que sempre ocorreu em relação à visão monocular. Né? Mas essas duas leis, embora elas sejam constitucionais, elas não são inconstitucionais, mas elas reconhecem impedimentos, ou seja, elas ainda adotam o modelo médico, porque elas simplesmente, a partir do impedimento, elas já reconhecem as pessoas que têm aqueles impedimentos como pessoas com deficiência, sem fazer um juízo em concreto da interação desses impedimentos com as barreiras. Por outro lado, o modelo de direitos humanos ele está previsto, ele começou, foi introduzido no direito brasileiro pela Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Na realidade, essa convenção ela é muito importante, ela inaugura esse modelo de direitos humanos no mundo,
né? Embora ela só se aplique ao sistema interamericano. Mas o principal ato normativo que consagra o modelo de direitos humanos é o Decreto 6.949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Que é a segunda convenção da ONU em número de Estados-partes, e essa realmente é que inaugurou no mundo todo o modelo de direitos humanos. Tá? A Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é um resultado direto da ratificação do Brasil da Convenção. A Convenção exigiu que os países, os Estados-partes, se adaptassem a ela, né? E a principal lei de adaptação, né, da legislação brasileira infraconstitucional à Convenção é a Lei Brasileira de Inclusão. O que há de muito importante em relação à Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência aqui no direito brasileiro? Ela tem status de ato normativo constitucional, ela é equiparada à emenda à Constituição. Isso coloca esse ato normativo no topo da pirâmide normativa. Quer dizer, todos os atos a ela inferiores precisam ser interpretados à luz do modelo de direitos humanos. E eu trago também o Decreto 9.522, de 2018, que promulga o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual, com outras dificuldades, para ter acesso ao texto impresso. Ele é um tratado setorial, firmado, concluído no âmbito da OMPI, que é a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual. Ele está relacionado à acessibilidade a meios de leitura, mas ele é muito importante aqui para o tema da neurociência da visão, como vocês verão mais a seguir. E ele também tem status de emenda à Constituição, isso é muito importante. Bem, nesse slide, eu não quero entrar em grandes detalhes, para não perder muito tempo, mas apenas para que vocês tenham uma noção do que é, porque eu digo que o Decreto de 1298, ele adota o modelo médico. Veja que nas definições, deficiência, incapacidade e deficiência visual, não se tem nenhuma referência ao papel da sociedade, né, na deficiência, né? Quer dizer, a deficiência ela é vista exclusivamente como uma característica do indivíduo, né? E o artigo 4º deixa muito claro, né, o caráter fechado desse modelo, né? Quer dizer, é considerado pessoa com deficiência que se enquadra nas seguintes categorias: rol fechado, quer dizer, supostamente quem não está ali, né, não se enquadra nesses incisos desse artigo, não seria pessoa com deficiência. Tá? Isso é um traço do modelo individual médico que, repito, hoje está superado. Isso não quer dizer que esses dois artigos não se apliquem hoje, mas eles precisam ser interpretados à luz do modelo de direitos humanos. E, bem, a definição hoje de pessoas com deficiência, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é essa que eu trago nesse slide. Quer dizer, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Quer dizer, a deficiência, repito, é um produto dos impedimentos, ou seja, das características do indivíduo, pelas barreiras impostas por uma sociedade despreparada para incluir a diferença. Tá? E desse produto, né, dessa interação, surge uma situação de potencial obstrução da participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas, com as pessoas que não têm esses impedimentos. Eu destaco aqui, também creio que não terei tempo para me alongar em relação a isso, mas existem questões de tradução desse preceito na versão brasileira que são bastante preocupantes. Eu destacaria a questão do verbo. Tá? O conceito no Brasil ficou: pessoas com deficiência são aquelas, quando na realidade os textos autênticos, e aqui eu trago dois exemplos, o inglês e o espanhol,
E mesmo a versão oficial para português de Portugal coloca um verbo incluem, que é muito mais compatível com esse caráter aberto que a definição das Nações Unidas pretendia. Quer dizer, do jeito que foi colocado no Brasil, parece que todos os impedimentos precisam ser de longo prazo e só podem ter natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Né? Se vocês trocassem o verbo são por o verbo incluem, que é o correto, né? E é aquele com o qual o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional, e, portanto, é o que tem que ser seguido, não adotar uma interpretação literal desse dispositivo. Pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos de longo prazo, mas isso não significa necessariamente que o impedimento do médio prazo ou até mesmo curto prazo não possa ser considerado um impedimento tendente a formar uma deficiência, né? Nem que a natureza desse impedimento precisa necessariamente ser física, mental, intelectual, sensorial. Pode ser orgânica, pode ser neurológica, pode ser de outras naturezas, né? O que, na realidade, a ONU quis aqui foi estabelecer um mínimo, um piso, não um teto, né? Mas eu, infelizmente, não poderei me alongar aqui, senão o meu tempo acaba. E outra definição que eu trago importante é o do Tratado de Marrakech, que é dos beneficiários do Tratado de Marrakech, né? E aí fica também muito claro como a pessoa com síndrome de Irlen pode ser abrangida por essa legislação, embora não exista um reconhecimento explícito ainda em legislação de que a pessoa com síndrome de Irlen é pessoa com deficiência para todos os fins legais. Veja que entre os beneficiários do Tratado de Marrakech estão as pessoas que têm outras deficiências de percepção ou de leitura, para quem é impossível ler material impresso de forma substancialmente equivalente, né? Ou aquelas que são impossibilitadas de alguma maneira de focar ou mover os olhos da forma que normalmente seria apropriado para a leitura. Quer dizer, ali nós temos, principalmente nessa linha C, a questão da oculomotricidade, que é uma característica das pessoas que têm síndrome de Irlen. E mais abaixo ali no quadro, eu mais uma vez trago aqui uma questão de linguística aplicada, né? Mais uma vez, a versão brasileira tem vários problemas de tradução que desvirtuam um pouco o sentido original do tratado, tá? Mas, em conclusão, o que eu posso dizer é que a pessoa com síndrome de Irlen ela pode sim ser considerada pessoa com deficiência à luz do modelo de direitos humanos, tá? Se nós retomarmos aquele conceito da Convenção de Nova York, tá? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nós vamos perceber que todos os elementos que estão ali previstos se adequam, a síndrome de Irlen se adequa a esses elementos, tá? É um impedimento, né? Porque são déficits no processamento pela via magnocelular. Esses impedimentos eles têm natureza predominantemente sensorial, ou seja, predominantemente porque existe também alguma participação de impedimentos de natureza mental, que na realidade o correto seriam psicossociais, né, ou neurológicos, né? E também podem ter algum impacto de deficiência de natureza física, né? Pela questão da oculomotricidade e tudo, né? Ele é predominantemente sensorial. Agora, ele é um impedimento de natureza sensorial e do tipo visual, mas que não se confunde com os conceitos de cegueira, baixa visão ou visão monocular, né? Ou restrição de 60% do campo visual, como está no decreto 3.298. Pelo decreto 3.298, não seria possível enquadrar a síndrome de Irlen, mas lembrando, ele é um decreto que reflete o modelo médico individual, tá? Nós temos como identificar barreiras, tá? A luminância artificial, intermitente de alta temperatura de cor, né? Que está hoje em todos os lugares, né? Eu mesmo estou aqui gravando um vídeo com uma ring light na minha frente, uma tela de computador também
na minha frente, o mundo hoje caminha nesse sentido, né? E as pessoas que têm esse tipo de dificuldade têm que enfrentar essas barreiras, né? São cada vez mais crescentes, né? Eu, por exemplo, na minha infância, eu não tinha nada disso, né? Eu estudei numa escola que tinha lâmpada incandescente, né? Isso foi piorando, né? As crianças hoje já vão começando a vida escolar numa sala com lâmpada fluorescente, que pisca, que tem flicker, num quadro branco. Eu estudei grande parte da minha vida num quadro verde, né? Que tinha mais contraste. Então, quer dizer, o ambiente está mudando, né? Quer dizer, os gatilhos, né, dessa propensão, né, estão se agravando, né? E além, enfim, da predominância de padrões arquitetônicos em linhas horizontais, etc. Tá? A avaliação da síndrome de Irlen, ela precisa ser conduzida por uma equipe multiprofissional interdisciplinar, isso está na própria lei brasileira de inclusão. Agora, é muito importante, justamente pelo desconhecimento, pela falta de conscientização que ainda existe em relação à síndrome de Irlen, que essa equipe multiprofissional interdisciplinar seja capacitada em neurociências da visão. Nós sabemos, e a literatura aponta isso, eu trago isso nas referências do resumo, como a formação dos médicos oftalmologistas carece, em grande parte, desse tipo de conhecimento, né? Muitos profissionais jamais ouviram falar disso, né? Então, é muito importante para que até que a avaliação possa ocorrer de maneira correta, entendam o que significa a síndrome de Irlen, é preciso que essa equipe multiprofissional interdisciplinar seja capacitada em neurociências da visão, né? Existem ajudas técnicas, por exemplo, eu estou usando uma aqui, né, que são os filtros de bloqueio espectral seletivo, mas tem também as transparências plásticas coloridas para leitura, que são conhecidos popularmente como overlays, até mesmo complementos como papel fosco, de cor diversa da branca, barras magnificadoras, itens de chapelaria, até mesmo protetores auriculares para reduzir o impacto dos estímulos auditivos, né? E existem também adaptações razoáveis que esse público exige e precisa, né? Como, por exemplo, o privilégio de iluminação indireta natural, preferencialmente solar, substituição de lâmpadas frias pelas incandescentes ou halógenas, dilação do tempo para a prática de avaliações, por exemplo, como Enem, ou como concursos públicos, ou mesmo na escola, e até mesmo, em alguns casos, o isolamento, né, a realização dessas avaliações numa sala reservada, e para quaisquer atividades com alta demanda visual. Tá? Existem também até casos em que se defere o uso o auxílio de um ledor, né, de um profissional ledor. Então, esses são assim, os principais pontos que eu queria trazer em relação à caracterização da síndrome de Irlen. A mensagem que eu poderia passar para vocês é que, sim, embora não exista um reconhecimento explícito da síndrome de Irlen numa lei, como, por exemplo, a Lei 12.764, que diz textualmente que a pessoa com transtorno do espectro autista é a pessoa com deficiência para todos os fins legais, isso não impede de que, no caso concreto, para situações que, principalmente, demandem grande carga visual, né, de leitura, e tudo que as pessoas com síndrome de Irlen não possam usufruir das medidas da Política Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Né? O que é importante é perceber exatamente que, em determinadas situações, essas pessoas têm situações de desigualdade, que precisam ser, de alguma forma, solucionadas, precisam ser, de alguma forma, equilibradas, tá? Para que elas possam ter uma participação em pé de igualdade na sociedade. Então, eu me despeço,
mais uma vez agradecendo enormemente a oportunidade e tomando a liberdade de indicar minha dissertação de mestrado, que acabou de ser publicada pela editora Lumen Juris, onde eu trago maiores detalhes a esse respeito, eu trago especificamente o caso da síndrome de Irlen, quando trato da solução da porta entreaberta, que é uma solução que eu proponho para a efetivação do modelo de direitos humanos, né? E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade.